Mãe! Só tem uma! Olá, eu sou a Nana E eu sou a Lilica. e hoje a gente veio trazer um tema bem bacana, bem interessante de ser abordado, que é O respeito à alimentação infantil. Gente, o tema de hoje é tão importante, tão sério, que a gente resolveu fazer um vídeo, a gente resolveu trazer esse debate para cá pro YouTube, que é sobre o respeito à alimentação infantil. Tudo começa com a introdução alimentar, né? lá por 6 meses. É que hoje os nutricionistas e pediatras já chegaram a um acordo que em torno dos 6 meses é o ideal, né? Isso. Em que o bebê já tá sentando, já tem a maturidade do seu organismo já mais prontinha. E a gente percebe que é um momento crucial na vida do bebê e dos pais, né? Claro. Por quê? Porque muitos pais atualmente têm refletido muito sobre, né, como que vai fazer essa introdução alimentar, se vai escolher método tal, método BLW, de né? diversos métodos que a gente pode utilizar, e a gente vê muitas pessoas que não são pais, ou são pais, mas são de outra geração, e que acham tudo isso muita firula, né? Diz que é até mimimi, frescura, que é bobeira, porque na minha época todo mundo fazia assim, ninguém morria, né? Pois é, só que a gente tem cada vez mais refletido sobre o que a gente traz para nossa família, para nossa mesa, não só na nossa alimentação, mas principalmente na alimentação dos nossos filhos, porque isso a longo prazo, no crescimento, né, na formação óssea, formação até mesmo de hábito alimentar, a gente sabe que vai ter um impacto grande. Então, tem se debatido muito sobre isso, as pessoas têm procurado muito temas de comidas mais saudáveis, procurado mais nutricionistas, inclusive, né, nós temos nutricionistas que escrevem pra gente no blog, justamente porque elas trazem essa temática, né, com um olhar diferenciado sobre a alimentação infantil. E a gente tem reparado que é um tema muito recorrente, os pais têm procurado, têm buscado isso. Então, a alimentação saudável, ela tem sido, tá na crista da onda, né? O pessoal tem pensado muito nisso, tem buscado muitas alternativas aos industrializados, justamente para oferecer aos bebês. E é importante entender que o momento da introdução alimentar é um momento único para o bebê, porque ele está ali começando a conhecer sabores que não são o leite materno ou leite de fórmula, que era o que ele tomava. E aí você tem que ter todo um cuidado para adaptar aquele paladar do bebê, né, a diferentes sabores, com diferentes texturas, os alimentos em formatos, né, de preparos diferentes, então seja ele cru, seja ele cozido, ele pastoso, enfim. É um momento muito importante para o bebê. E aí, como você falou, Lilica, os hábitos são muito importantes. Hábito é importante na vida de um modo geral, não somente para a alimentação, mas hábitos de um modo geral são muito importantes. E aí, na alimentação, esse bebê não tem nenhum hábito. Ele está formando o paladar, formando seus conhecimentos sobre comida, sobre os seus sabores, que ele vai ficar armazenado na memória dele. E muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade de respeitar esse processo do bebê que está começando a adquirir, né, a memória dele gustativa. E aí, o que acontece? Até os 2 anos a criança não é indicado que a criança tenha contato com coisas com açúcar, né? Com certeza. Porque o açúcar já está provado pela ciência, né? Principalmente a açúcar industrializada, ela não agrega muito, né? Ela não tem vitaminas, proteínas. Refinado, né? Então, assim, ela já vai ter o acesso ao açúcar na fruta, né? Naturalmente, no mel mais posteriormente, mas ela vai ter acesso ali ao açúcar nos alimentos naturais, in natura, né? E então a gente conversa muito sobre isso, a gente troca muito até com as nutricionistas, elas trazem muito isso pra gente, e inclusive até aqui no canal a gente traz receitas, né, alternativas, saudáveis, que você não precisa do açúcar em si para poder adoçar aquele determinado alimento que você está preparando para o seu filho. Mas muitas pessoas não entendem isso, principalmente se forem
gerações anteriores à nossa, nossos pais, nossos avós, como eles criaram a gente com tudo muito açúcar, né? Tudo muito farinha branca, muito açúcar. Era muito... comum, né, criar isso. Não existia esse comentário. Uma vez minha mãe me disse, se eu tivesse o conhecimento que você tem, que eu vejo você tendo hoje, eu não teria oferecido tantas besteiras que eu ofereci lá atrás, quando eu era criança. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu comer um biscoito recheado, eu não consigo comer um biscoito. Eu tenho que comer o pacote todo. Porque eu comi muitos biscoitos recheados, isso fez parte da minha infância, né? Isso hoje eu evito, por exemplo, em casa, ter, porque se eu tiver, acaba que eu vou comer e eu vou mostrar como exemplo para que os meus filhos comam, e eu não tenho esse interesse. Então, não é que eles não vão comer nunca na vida, mas se eu puder postergar esse momento, melhor. Assim como, por exemplo, os açúcares tipo bala, doces, pirulitos, né? Achocolatados, que vem com muito açúcar, né? E o pior, que mais me dói, sabe, Liga, é ouvir as pessoas dizendo assim, ai, você tem tanta frescura com a alimentação dele. Falam que é mimimi, né? É o que a gente estava comentando. E fala assim, eu criei fulano, tá aí, ó, tá ótimo, tá vivo. Aí você não vê depois, lá na frente, um cara que vai ter uma dificuldade para emagrecer, obesidade, né? Ou diabetes, que a gente vê lá na frente, crianças, um alto índice de crianças com obesidade infantil às agora, vezes né? até dificuldade mesmo em comer bem, né? Comer legumes, comer frutas. Porque o paladar tá tão viciado em algo muito doce, em algo muito industrializado, que a pessoa acha legumes e frutas tão sem graça porque ela não teve aquele hábito, né, desde criança. Muitas vezes a gente escuta algumas avós, né, algumas pessoas mais velhas dizendo assim, mas besteira, o menino não vai morrer comendo isso, ou que besteira, eu criei todo mundo assim, ou você acha que vai matar... Gente, ninguém tá falando de morte, de vida, né? A gente tá falando de alimentação, de ser saudável, de estar são, né? É o que sempre comentam, que eu acho super engraçado, mas é muito válido. Ninguém tá aqui pra criar sobreviventes, né? Ninguém tá aqui pra... vamos ver se ele sobrevive, né? Por quanto tempo ele sobrevive comendo assim? Vamos tentar da fast food, né? Todos os dias pra ver uma quanto coisa tempo que me ele incomoda sobrevive. também é por que nas festinhas infantis tem que ser servido comidas tão porcaria, né? Açucaradas em que não tem excesso, necessidade, né? É aquela gelatina cheia de corante, o hambúrguer também, que às vezes é cheio de gordura, fritura, batata frita. Os lanchinhos considerados infantis são todos não infantis, né? Porque infantil mesmo teria que ser uma fruta no palito, né? Alguma coisa com mel, né? E pra criança tem que ser tudo com muito sal, muito açúcar, pra ser infantil, pra ter memória da tua infância, tem que ter muito açúcar ou muito sal, né? Uma vez eu vi a Bela Gil falando sobre isso e me chamou a atenção. Por que pra criança, que é o ser que tem menos condições de se defender, tem que ser tão cheio de açúcar, tão cheio de sal? A gente não tá aqui dizendo que não pode dar e nem julgando as escolhas de cada um. Isso passa por critérios familiares, por escolhas familiares. Mas o ponto, eu acho que maior da nossa conversa é lembrar que se a família tiver uma escolha para uma alimentação mais saudável, é que haja respeito por isso, né? Porque quando você tem essa escolha, em geral, outros desrespeitam. Respeito em não oferecer, respeito em não questionar, respeito em não diminuir a escolha, né? Muitas vezes eu também já escutei, acho que isso já tá mais consolidado em mim, então eu já ignoro, as pessoas já sabem mesmo que eu sou chata com a alimentação, mas diminuindo, falando que é mimimi, falando que é bobeira. Ou incentivar, dar escondido pra criança, gerando mentira, gerando assim, olha, eu vou te dar, mas não conta pra sua mãe não conta pro seu pai. Caramba, você tá gerando dois problemas. Um, incentivando a mentira, e o outro, incentivando a criança a comer uma coisa que ela vai saber que aquilo ali é proibido, e o que é proibido é mais gostoso, né? Com certeza. Então você tá gerando uma dor de cabeça. Respeito é muito importante. Respeitar as decisões dos pais, respeitar a decisão da família. Não digo nem os pais, né? Mas a família de modo geral, as escolhas. Eu brinco que cada um teve, quando já tem seu filho, né? Cada um já teve o tempo de tentar com o seu próprio filho, né? Agora, desde que os próximos pais tentem com seus filhos também as escolhas que eles julgarem serem as mais sensatas, as mais adequadas,
a seu ritmo familiar, a sua vida. E eu fico refletindo em relação à infância e fico pensando, se eles quiserem, se eles forem comer isso, eles vão ter o resto da vida para comer. Porque a gente vai apressar as coisas e vai oferecer alimentos que a medicina tá aí, as pesquisas estão aí, os nutricionistas estão aí estudando e vendo que gera entupimento de artéria, que gera problema no coração, que gera problema de pressão, que gera inúmeros problemas. Então, assim, vamos tentar cada vez mais botar esse momento que a gente sabe que vai chegar, né, de comer os lanchinhos, as porcarias, as comidas mais industrializadas, mais fast food. Vamos tentar retardar isso, botar lá pra frente, porque enquanto eles são pequenos, eles não têm noção do que seja isso que a gente está querendo oferecer. A gente oferece muito mais por um paladar nosso, que nós fomos criados e que é uma necessidade. Né? Quantas pessoas nos dizem assim, ele tá aguando. Não água, ele gente, tá ele não conhece. Ele não sabe o que ele tá comendo. Aí você imagina um bebezinho de 8 meses, 9 meses, fala assim, eu vou dar esse chocolate pra ele. Mas por quê? Porque ele tá aguando. Mas ele não sabe. Se você tivesse com qualquer outra coisa na mão, ele ia querer comer. Se você oferecesse uma banana, que é super deliciosa e doce, ele iria comer. Se não comesse a banana, ia comer melancia. O que a gente tá querendo dizer é que nós temos opções saudáveis, sabemos o bem que as opções saudáveis causam, sabemos os males das opções que não são tão saudáveis, e se a gente está podendo oferecer o melhor, se a gente sabe hoje em dia, por que não oferecer, né? Eu sei que dá trabalho, né? Assim, às vezes as opções saudáveis dão um pouco mais de trabalho, mas se você se organizar direitinho, assistir os nossos vídeos também aqui, que a gente dá um monte de receitas fáceis e práticas, fica mais fácil de você organizar a sua vida usando o caminho da alimentação mais saudável pro paladar do seu filho, né? E acaba que influencia até no da família, né? Porque quando a gente pensa muito no filho, influencia na família. Isso está acontecendo muito comigo. Então, nós trouxemos essa temática hoje. Não a gente vai conseguir esgotar, mas a gente trouxe essa semente para vocês pensarem, principalmente quando a gente for se referir, né, ao filho do outro, né? O que funciona com o seu filho talvez não funcione com o filho do outro, e tudo bem, e respeite. E nem julgamento, né? Assim, se você tem uma opção mais saudável e o do filho do outro não é, também a gente às vezes julga, né? Olha só, não julga, são escolhas individuais, né? A gente está trazendo aqui o respeito, né? Vamos respeitar as decisões. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, dá like, se inscreve no canal. Manda pros amigos pelo WhatsApp. Isso. E divulga a gente. E continua assistindo os outros vídeos todos que estão aqui embaixo também, que eu tenho certeza que você vai adorar. Até mais. Tchau.